saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia. Eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo. É isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Muito bom dia, que Deus abençoe a sua casa e a sua família de forma gloriosa. Mais uma vez, nós estamos aqui lhe convidando para uma oração, para uma prece, independente de religião ou placa de igreja. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, muito maior que religião. Ele morreu por mim, por você, por pessoas. E quando você se torna para Ele, Ele abre os seus caminhos, Ele enxuga as suas lágrimas, Ele responde às suas orações. Então, nesse momento, nós vamos pedir a Deus que abençoe o nosso dia, que nos guarde, que nos proteja, que nos abra os caminhos. Se você quiser e puder, prepare um copo com água, ou uma caneca com água, né? Eu tenho aqui a minha preparada. Uma vez essa água consagrada, energizada pelo poder de Deus, onde ela chegar, ou em quem ela chegar, chegará a cura, chegará o livramento, chegará a libertação. Nesse momento de oração, portas vão abrir, milagres vão acontecer. Nesse momento, a luz ela vai brilhar na sua vida. Vamos determinar que esse dia seja de boas notícias e de respostas. Se você puder e quiser, deixa aqui o seu nome, nome de um familiar para a oração. Escreva aqui a área da sua vida que você precisa de socorro, de ajuda, como também se inscrever no canal, porque nós oramos todos os dias pelos inscritos no canal. Nós estamos profetizando que nesse mês de dezembro seja o mês da colheita, seja o mês da fartura, seja o mês da abundância. O Senhor Jesus disse aos discípulos o seguinte: vocês dizem que a hora de colher é daqui a 4 meses. Eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos, pois já branquejam. Jesus estava dizendo assim, a hora de colher é agora. Pela lógica, pela ótica humana, vocês estão pensando que é daqui a 4 meses. E Jesus estava dizendo, a hora é agora. Você sabe que um dia, para Deus, é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. O que não aconteceu o ano inteiro pode acontecer nesse mês de dezembro. O que não mudou a sua vida inteira pode mudar nesse mês de dezembro. Você crê nisso? Isaac semeou na terra dos filisteus, dos inimigos, e no mesmo ano recolheu 100 por 1 e ficou riquíssimo, porque o Senhor o abençoava. Se Deus, Ele abençoar a sua vida, minha amiga, meu amigo, você vai colher 100 por 1. Esse ano ainda você fará a diferença. Você terá a diferença na sua vida. Basta tão somente você crer. A Igreja Hospital da Alma fica aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, Avenida Amazonas, 1744, esquina com Araguari. Nós vamos falar mais sobre esse tema da colheita nessa sexta-feira, às 7h30 da noite, como também no domingo, 8 da manhã. Você que mora em Belo Horizonte, você vem presencialmente. Se geograficamente você mora longe, não dá para vir, aí você faz da sua casa uma extensão da igreja, porque nós transmitimos o culto ao vivo. Por isso que é importante você estar inscrito no canal para você ser notificado. Aí você faz da sua casa uma extensão da Igreja Hospital da Alma. Então vamos orar, vamos falar com quem
resolve, com quem pode mudar tudo, se possível, feche os olhos. Em o nome do Senhor Jesus, ó Deus. Mais uma vez nós estamos iniciando o dia na Tua presença, apresentando ao Senhor as nossas primeiras palavras, os nossos primeiros pensamentos, porque consideramos a Tua grandeza, a Tua majestade. Sabemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Então agora, meu Senhor, venha socorrer essas pessoas, venha ajudar essas pessoas, que neste momento o Senhor possa tocar nessas pessoas de tal maneira que onde houver uma dor, que ela acabe agora, que ela seja aniquilada agora. Onde houver um mal, que ele seja agora aniquilado, destruído. Todas as influências negativas, todas as forças do mal, que elas sejam quebradas agora. Eu determino toda maldição, toda praga, toda dor, toda doença, toda enfermidade, todo mal, em o nome do Senhor Jesus, sai agora. Que aconteça agora, meu Pai, o milagre da restauração, o milagre da salvação, que essa pessoa receba forças do Senhor, que haja transformação na mente, no coração. Abençoa, meu Pai, os trabalhadores, abençoa os inscritos aqui no canal, as pessoas que deixaram aqui os pedidos de oração, os nomes, que sejam todas elas tocadas pelo Teu poder, pelo Teu Santo Espírito. A água que ela preparou, que seja consagrada, e ao beber dessa água, que ela receba saúde física, saúde espiritual. Oh, meu Deus, eu profetizo e determino que esse mês de dezembro seja o mês da colheita, seja o mês da abundância. Que essa pessoa, meu Pai, que está crendo em Ti, confiando no Senhor, alcance as promessas que estão contidas na Tua palavra. Que aconteça o extraordinário, que aconteça o inaudito na vida dessas pessoas. Oh, meu Deus, eu determino que o que não mudou o ano inteiro mude nesse mês de dezembro. O que ela não alcançou a vida inteira, que ela alcance, meu Pai, ainda esse ano, porque o Senhor é poderoso para fazer mais do que pedimos, mais do que pensamos. Então, meu Pai, honra, abençoa essas pessoas em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê aí onde você está, receba paz, receba vida, receba força, em nome do Senhor Jesus. Sê tu uma bênção, e quem crê, diga amém, e graças a Deus. Amém? Beba dessa água crendo no poder divino. Amém. Eu vou deixar aqui uma sugestão de palavra, de pregação, para te esclarecer mais sobre essa fé que traz uma colheita maravilhosa. Se você puder ficar um pouco mais e ouvir, mal não vai fazer não, só vai fazer bem, tá bom? Deus abençoe, bom dia. O mês da fartura, o mês da abundância. E isso, de fato, vai acontecer na vida dos que creem, na vida dos que têm uma fé alicerçada na palavra, uma fé pautada no Deus vivo, no Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e infinitamente mais do que pensamos. A Bíblia vai falar de Isaac, lá no livro de Gênesis 26, que ele semeou naquela terra, no versículo 12 em diante diz isso, ele semeou naquela terra, ele recolheu 100 por 1, no mesmo ano ele ficou riquíssimo, porque o Senhor o abençoava. A Bíblia faz questão de dizer que ele só chegou naquele nível, naquele sucesso, naquele patamar, porque o Senhor o abençoava. E quando Deus abençoa, quando Deus coloca a mão na vida de uma pessoa, o inaudito acontece, o extraordinário acontece, o sobrenatural acontece. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Significa que quando Deus coloca a mão, quando Deus aprova, quando Deus avaliza, quando Deus atesta, e Ele coloca a mão, até o que era para dar errado vai dar certo. E aquilo que você esperava receber, você será surpreendido, porque virá uma colheita ainda maior, ainda maior. Uma notícia boa
é que o Deus de Isaac, o Deus de Gênesis 26, é o mesmo de hoje, de 2025. É o mesmo Deus que está aqui procurando os Isaques de hoje. Ele só pôde abençoar Isaac porque Isaac obedeceu a sua voz. Ele só pôde fazer com que aquela colheita fosse acima da média extraordinária porque Isaac plantou. Porque Isaac decidiu permanecer na terra que Deus mandou que ele permanecesse. Ainda que você já ouviu essa mensagem, a palavra de Deus é o único livro no mundo que se renova todo dia. Se você ler o mesmo versículo todo dia Deus vai falar com você de forma diferente. Porque é o livro que se renova todo dia. E aí, na época da fome, na época da miséria, todo mundo queria ir para o Egito, porque o Egito era uma potência. E aí Deus chega para Isaac, em Gênesis 26, e diz, não, você vai ficar nessa terra. Qual era o nome da terra? Gerar. O nome da cidade, Gerar. Anota aí, Gerar. Você vai ficar aqui, você vai habitar aqui. Mas peraí, aqui tem fome, aqui tem seca, aqui, pela lógica ou pela ótica humana, não tem condições de prosperar. Não tem condições de vencer aqui. Sim, não tem condições pela ótica humana, pela opinião pública, não tem condições. Está todo mundo só criticando, só apedrejando, porque Deus não estava aprovando, Deus não estava abençoando. Mas Deus está mostrando para Isaac e para nós que o problema não é o lugar, o problema não é a geografia. Deus está mostrando para a gente que o que está faltando é a bênção dele. Todo lugar maravilhoso sem a bênção de Deus se torna um inferno. E todo lugar horroroso com a bênção de Deus se torna um paraíso. Dá até para fazer uma frase depois com esse trecho. Dá até, porque eu já esqueci. Não consigo mais voltar. O Espírito Santo vai falando, a gente vai botando para fora, não é? Todo lugar glorioso, maravilhoso, pelos seus olhos, sem a bênção de Deus, sem a aprovação de Deus, sem o poder de Deus, se torna um inferno. Pasme você, existem pessoas agora dentro de um barraco, numa favela, vivendo um paraíso. Um paraíso. Amando, sendo amado, e é só questão de tempo, logística e a bênção de Deus para ele mudar o ambiente, para ele sair de lá, para ele ter um lugar melhor, para ter uma condição melhor. Mas ele tem paz, mesmo morando mal, numa condição precária. E existem pessoas agora numa mansão, mas numa mansão que a pessoa se perde, que para encontrar o outro tem que ligar, onde você está? Vivendo o inferno. Vivendo o inferno. Pessoas que sem a bênção de Deus estão vivendo o inferno. E outras que com a bênção de Deus, ela vive um paraíso no inferno. Se mandar ela para o inferno, se ela for para o inferno, com a bênção de Deus, ela vive um paraíso. Se jogar ela debaixo da ponte, e ela com a bênção de Deus, com a aprovação de Deus, ela vai ter paz. E aí é questão dela permanecer obedecendo a palavra, se sujeitando à palavra, que ela vai mudar o jogo, vai virar aquela situação, ela vai sair dali. Ela vai alcançar as promessas. Então, Deus chega para Isaac e diz, é nessa terra que você vai ficar. Pela ótica humana não tem como vencer. Pois é, mas vou te mostrar que quando eu abençoo, o ambiente ele é mudado. Você muda o ambiente. Não é o ambiente que te muda. Quando nós iniciamos o culto hoje, o ambiente aqui estava quente. Não estava quente? Estava desligado o ar. O que foi feito? Foi ligado o ar. O que o ar-condicionado tem? Tem uma pecinha que chama termostato. O termostato do ar-condicionado, ele controla o ambiente, a temperatura ambiente. Quando chega na temperatura que foi designada lá, determinada, se foi colocado 20 graus, quando o ambiente chega em 20 graus, o termostato, ele desliga e quando vai subindo, ficando um pouquinho calor, ele liga de novo e vai controlando, e ele mantém a temperatura em 20 graus, acabou. Ele controla o lugar. O lugar é controlado por uma pecinha chamada termostato dentro do ar-condicionado. O bispo, o senhor entende de ar-condicionado? Não. Mas eu entendo de fé. Então, quando o meu termostato da fé está conectado com Deus,
Eu vou chegar num ambiente que está calor, que está difícil, está tudo ruim, e eu vou mudar o ambiente, eu vou mudar a temperatura. Eu vou mudar a temperatura. Você vê que quantas pessoas que ela quer colher, que ela quer vencer, ela quer as promessas, mas ela não é fiel a Deus. Ela não tem vida com Deus, ela não tem aliança com Deus, não tem como Deus honrar. Quantas pessoas que ela quer ver as promessas se cumprir, mas você pergunta, você é dizimista? Não. Você faz voto? Não. Ué, mas Deus não chama? Chama. Deus não toca? Toca. Deus não mostra? Não está na Bíblia? Está. E por que não obedece? Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé, se é impossível agradar a Deus, para conquistar coisas aqui, imagina a eternidade. Imagina a eternidade. Porque o obedecer a Deus está relacionado a tudo. Não é só a salvação, a tudo. Quando eu não decido obedecer a Deus, quando eu não me sujeito a Deus, eu não posso cobrar, requerer, clamar, pedir, porque eu não estou me sujeitando a Ele. Eu não estou obedecendo a Ele. A Bíblia diz que Deus fala assim com Isaac. No começo do capítulo 26, Deus fala assim, ó, habita na terra que eu serei contigo. Deus ainda não era. Porque Deus só pode ser com aquele que obedece. Deus está dizendo assim, ó Isaac, se você habitar na terra que eu te disser, eu serei contigo. Serei. Eu ainda não sou. Quando ele fica, obedece, planta, cresce, prospera, lá no final do capítulo, Deus vai falar assim, agora eu sou contigo. Agora que você obedeceu, eu sou contigo. Deus só pode ser com aquele que se sujeita a Ele, com aquele que obedece, com aquele que crê na palavra dEle. Aquele que não crê, como diz as Escrituras, a vida dele é uma água parada que apodrece, que junta bicho. A Bíblia diz que aquele que crê, como diz as Escrituras, do seu interior fluirá rios de água viva. Então tem muita gente querendo crer nas Escrituras do jeito dela. É só a gente falar de campanha, de voto, de dízimo, que aparece um monte de bobão na internet, metendo pau, criticando, cadê a vida eterna? Cadê a salvação? Como se eles tivessem a salvação. Como se eles conhecessem a palavra. Porque todo mundo quer ter voz do que nem conhece. Hoje com a internet, todo mundo quer falar do que nem conhece, todo mundo quer criticar do que nem conhece. E se você for pelo que os outros estão dizendo, você está perdido. Quando a Bíblia diz vai só, age e ser forte, a Bíblia também está dizendo tenha uma opinião bem definida. Tenha uma postura, uma fé bem definida. E quando eu tenho, preste atenção, quando eu tenho aliança com Deus, quando eu tenho pacto com Deus, quando eu tenho uma opinião bem definida, eu sou uma pessoa decidida no altar. E decidido no altar, na fidelidade a Deus, bem resolvido no altar, eu também sou uma pessoa bem resolvida aí fora. Nas minhas decisões aí fora. Como empresário, como homem, como mulher, como qualquer pessoa. Você passa a ser uma pessoa corajosa no altar para honrar e obedecer a Deus. Você passa a ter coragem ali fora para tomar decisões. Para dar passos que você nem poderia dar. Você passa a ter uma mente aberta com respeito à grandeza de Deus. Porque você está amparado por Deus. Você enfrenta lutas? Claro, todos nós enfrentamos. Perseguições, aflições, todos nós. Mas o que nos dá paz, o que nos dá certeza da vitória, é a nossa vida com Deus. É a nossa fidelidade a Deus. Todo ser humano, você vê que a Bíblia diz que Deus é justo juiz. Fecha um pouquinho a câmera aqui para mim. Deus é justo juiz. É o juiz de toda a terra. E todo ser humano tem senso de justiça. Todo ser humano tem. Se você passar aqui na rua e ver um sujeito agredindo uma mulher na hora, você não quer saber o que a mulher falou para ele. O que ela disse para ele agredir. O senso de justiça é na hora você tentar defender o que é mais fraco, o que é mais frágil. Ou não é assim? Sujeito, você vê o sujeito batendo, dando paulada num cachorro. Na hora você vai tentar
intervir de todo jeito. Eu não consigo ficar parado. Eu não consigo. Meu Deus do céu. Eu nem te conto. Eu não consigo, porque eu tenho senso de justiça. Todos nós temos. Imagina Deus. Se você vê uma cena dessa, você não fica injuriado? Imagina Deus, que é o justo juiz. Agora, Ele quer fazer justiça na vida daquele que teme a Ele, na vida daquele que é fiel a Ele, na vida daquele que tem essa opinião bem definida com respeito a Ele. Isaac vai ficar na terra, vai plantar, porque ele planta, ele vai colher no mesmo ano. Está escrito que no mesmo ano ele colheu e ficou riquíssimo. E aí quando eu preguei isso, quando eu li isso, eu já conheço essa mensagem há 30 anos. Mas aí o Espírito Santo ficou me remoendo e falando assim, ó, é isso. Continua falando disso para as pessoas, porque é isso que vai acontecer. Nesse ano ainda, elas vão colher o que não colheram. Nesse ano ainda, elas vão alcançar o que não alcançaram. E quando o Espírito Santo está trazendo, está botando um holofote nesse versículo, uma luz nesse versículo, ele está dizendo para você, desperta, pode plantar, pode semear, que você vai colher. Pode vir para o altar com todas as suas forças, que você vai colher. Então essa campanha é para quem crê, é para quem realmente está disposto a colher, está disposto a receber, a vencer. A Bíblia, no livro de João 4, coloca para mim 31 em diante, por gentileza. João 4, 31 em diante, diz assim: nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Os discípulos falando com Jesus, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Jesus estava falando de uma outra comida, outro alimento, né? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus está falando o que me alimenta, o que me sustenta, o que me fortalece, é fazer a vontade do meu Pai, fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus agora? Se Deus está falando que eu vou colher a vontade dele de me abençoar, eu tenho que perguntar, o que eu tenho que plantar? O que eu tenho que plantar, que eu ainda não plantei? O que eu tenho que dar, que eu ainda não dei? O que eu tenho que fazer, ó Deus, que eu ainda não fiz? Eu tenho que fazer essa pergunta. Não é só chegar, ó Deus, eu quero colher. Não, o que eu tenho que plantar? Porque a minha colheita vai depender da minha obediência, da minha plantação, da minha entrega. Aí o próximo versículo vai dizer, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Jesus está dizendo assim, pela ótica humana, pela lógica, o tempo de colher aqui na agricultura, porque eles eram agricultores, pela lógica, na cabeça de vocês, não é daqui a 4 meses ainda? A colheita? É, daqui 4 meses. Pois é. Pois eu digo para vocês, a hora de colher é agora. Pode olhar que o campo já está branco, já está na hora de colher. Jesus está dizendo, pela lógica, você só ia colher daqui a 4 meses. Mas aquilo que só ia acontecer depois, Jesus está dizendo, pode levantar os olhos. Levantar os olhos é você olhar, é para Ele, entender que Ele pode fazer você colher hoje, agora. Essa campanha é para você colher o que você ainda não colheu. É para você colher frutos até do que você já plantou lá atrás. Jesus está dizendo assim, a hora de colher é agora. Então, é você agora na sua mente, na sua alma, você fala, Deus, chegou a hora de eu colher. Chegou a hora de colher. O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu semeie? Qual é a oferta de sacrifício? Qual é o voto que o Senhor quer que eu coloque no teu altar?
que vai abrir o celeiro e derramar as bênçãos sem medidas, que vai abrir as janelas dos céus e derramar as bênçãos? Qual é a oferta de sangue, de sacrifício que o Senhor quer que eu faça para que tal milagre aconteça? E o Espírito Santo fala com cada um. Com cada um. Deus toca em cada um. Deus mostra para cada um. Para um, Ele vai mostrar algo que você vai abrir mão, vender ou gerar. O nome da cidade era de Isaac, Gerar. Eu vou gerar até domingo, dia 14. Domingo, dia 14, você vai apresentar seu sacrifício, sua semente. Ou já agora. Quem já tem a semente, já tem o que Deus vai te chamar para fazer, você já vai fazer. Quem não tem, vai gerar até o dia 14. No dia 14 você vem e entrega, você vem e sacrifica. Você que é membro virtual, aí no dia 14, o que foi que você gerou? Você vendeu, juntou, gerou, aí você vai fazer o sacrifício, vai transferir. Você que é membro virtual, por conta da distância. Se você é daqui, você vem, traz seu voto. Mas a questão é, será que eu estou fazendo o que Ele quer, o que Ele pede, o que Ele está me tocando, me chamando? Para um Ele vai dizer é o salário, para outro Ele vai dizer é essa renda, para outro Ele vai dizer esse faturamento, para outro Ele vai dizer o menor virá a ser 1.000, o voto dos R$1.000, para outro é 10.000, é 100.000. Para cada um, Deus vai falar de uma maneira, porque Ele fala. Ao mesmo tempo vem a voz do diabo e diz, não, isso não, você não pode fazer isso não. Porque o diabo sabe que o poder do altar, do sacrifício, ele não tem como ser parado. Uma vez que eu estou indo para o altar, uma vez que eu estou sacrificando, o poder do altar, ele não tem como ser impedido. Não tem como o diabo te parar, não tem como o diabo atuar se eu fui aprovado pelo altar. Aí lá em 2 Coríntios 9, no versículo 6, o título na versão atualizada diz a sementeira e a colheita. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. É à medida que eu vou semear, à medida que eu vou plantar. E aí vem uma frase que tem que ser tirada hoje, essa frase tem que ficar na sua cabeça. Se aquilo que eu tenho ainda não é a minha colheita, ainda não é aquilo que eu gostaria de estar colhendo, então o que eu tenho é a minha semente. Se o que eu tenho hoje ainda não é a minha colheita, essa renda, esse salário, essa conquista, ainda não é a minha colheita, então isso é a minha semente. E quando eu semeio com lágrimas, eu vou colher com alegria. A promessa vai se cumprir. O altar devolve multiplicado, o altar não toma, o altar devolve multiplicado. Aquele que serve o altar, está escrito, tira do altar o seu sustento. Sabe o que significa isso? Quem serve o altar, do altar tira o seu sustento. Sabe o que significa? O marido que você quer está aqui. O casamento que você quer está aqui no altar. A cura que você quer está no altar. A libertação que você quer está no altar. O milagre que você quer está no altar. Quem serve o altar, tira do altar o seu sustento. Então, o sobrenatural, o milagre que você quer, começa onde? No altar. O altar é o gerador de milagres. O altar é que vai gerar milagres. Quantas pessoas que vieram para o altar, desenganadas pela medicina e foram curadas? Quantas pessoas que vieram para o altar, com a vida esfacelada, destruída, e foram transformadas? E assim por diante. Então, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Se eu perguntar quem quer colher muito, você vai levantar as duas mãos. Mas você está disposto a plantar muito? Aí diz, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode
fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. O que Deus quer fazer é que você tenha abundância. Abundância. Em tudo. Em tudo. É claro que espiritualmente, nós temos aqui muitas vertentes de interpretação dessa palavra. Mas tratando-se do plantar e colher, do financeiro, Deus está chamando cada um para analisar qual é a sua plantação. Porque se você semear pouco, não adianta você ficar olhando para o outro que colheu muito. Não adianta você ficar esperando uma resposta grandiosa se o que você fez foi pouco. E pouco não é monetário, não. Porque tem gente aqui que nessa campanha vai sacrificar uma oferta de R$1.000, e R$1.000 para ela e nada é a mesma coisa, porque não faz diferença, ela tem muito mais. E aí tem um outro que vai sacrificar R$500. Monetariamente, o que deu 1.000 parece que deu mais. Só que aquele que deu 500, ele deixou de comprar isso, deixou de pagar aquilo, ele juntou dali, juntou de lá, foi todo o esforço dele, foi toda a dedicação dele, ele trabalhou de sol a sol, ele trabalhou de manhã até a noite, juntou, e ele pegou todo aquele sacrifício, com a fé, com a vida, e colocou no altar. Esse semeou muito. Jesus falou da viúva, que deu 2 moedas, Jesus falou, ela deu mais do que todos. Não monetariamente teve rico aqui, Jesus falou que deu muito. Mas ela deu mais do que todos, porque eu olhei com quanto ela ficou. A diferença é com quanto ela ficou. Ela deu todo o sustento, Jesus falou. Então, eu repito, se aquilo que eu tenho ainda não é a minha colheita, então é a minha semente. Pode semear, pode vir, pode fazer, que a colheita vai chegar. Em nome de Jesus, a colheita vai chegar. Jesus está dizendo, a hora de colher é agora. Você estava pensando que era daqui a 4 meses? Jesus está dizendo, é agora. E é colher, não é só no dinheiro, não é só no financeiro, não. É colher na saúde, é colher na paz, é colher na transformação da família. Porque tem gente aqui que a prosperidade para ela hoje é dinheiro. Tem outro que a prosperidade para ele hoje é uma cura. A prosperidade para um outro hoje é transformar o marido, o filho, o casamento, a família, porque vive o inferno. Para uma outra pessoa, a prosperidade hoje é simplesmente ela ter paz, porque ela sofre com depressão, opressão, querendo se suicidar, querendo morrer, angústia. Então, para cada um, a prosperidade é relativo. Para cada um, a prosperidade é de um jeito. Sobretudo quando você tem uma aliança com Deus. Quem aqui é dizimista fiel? Quem é dizimista fiel? Levanta a mão. Quem aí virtualmente é dizimista fiel? Levanta a mão. Bora, rapaz, levanta a mão que eu não estou vendo. Aí você está aí na sua casa falando, como que o senhor vai ver? Mas Deus vê ou não vê? Se você não é, pergunta para você mesmo, por que eu não sou? Não, eu não sou porque eu acho. Então, não é o que você acha, é o que diz a Bíblia. Primeira coisa é essa. Aí você tem que perguntar, o que diz a Bíblia? Aí ou você obedece ou você não obedece. É simples. Porque se eu não me sujeito ao que está escrito, se eu não obedeço ao que está escrito, eu não posso requerer as promessas. E eu tenho que tudo, eu tenho que perguntar, o que diz a Bíblia? Porque se eu creio em Deus, tem gente aí que fala de Deus que é uma beleza. Toda hora dá um versículo da Bíblia. Toda hora quer pregar. Toda hora quer dizer, não, Deus é maravilhoso. E não é fiel. E essa mesma pessoa tinha que perguntar, vem cá,
que diz a Bíblia, então? Já que eu não gosto de dízimo, já que eu não gosto de ofertas, já que eu acho que é para me roubar, mas o que a Bíblia diz? E vai lá pesquisar. E aí, sempre a gente volta naquela tecla que eu digo, se você vir aqui e obedecer, e sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo. Mas é vir e obedecer. Então, infelizmente, nós temos muitas pessoas que são tão sábias para outras áreas e tão indoutas para outra, para a Bíblia, para a palavra de Deus. Sujeito que para se formar, ele leu 5.000 livros e nunca conseguiu ler a Bíblia, ou se leu, não entendeu. O que Deus quer fazer é com que você colha ao ponto de quem olhar para você ver a grandeza dele. Quem olhar para você vai ver a grandeza dele. Você vai ser coluna na casa dele. Você vai ser testemunho dele. Quem olhar para você não vai precisar. Porque, pessoal, preste atenção. Se você vencer, vão te criticar. E se você não vencer, vão te criticar também. As pessoas vão falar de todo jeito. Se você não vencer, vão falar que você é burro, vão falar que você é bobo, que você está indo na igreja, dando dinheiro na igreja. Se você vencer, vão falar que você é ladrão, vão falar que você está mexendo com coisas ilícitas. De todo jeito vão meter o pau. Então vença. Não vai pelo que os outros vão falar, não. Vença. É questão de honra você vencer. E aí, para finalizar, se eu tenho aliança com Deus, pacto com Deus, se eu sou uma pessoa bem resolvida no altar, na promessa, eu sou bem resolvido nas minhas decisões lá fora. Sou bem resolvido nas minhas atitudes lá fora. Eu sou aquela pessoa bem decidido também nas coisas do dia a dia, de decisões que você tem que tomar todo dia. E aí, você não pode ser bobo. A Bíblia diz que nós temos que ser simples como uma pomba e prudentes como uma serpente. Problemas aí fora a gente vai enfrentar? Enfrenta e vai enfrentar, sim ou não? Toda hora. Toda hora tem um golpe diferente, toda hora tem um roubo diferente, toda hora tem uma maneira diferente de um passar a perna no outro aí fora. Então eu tenho que ser simples como uma pomba, mas eu tenho que ser prudente como uma serpente. Eu não posso dar bobeira. A toda hora o sujeito manda um link aí para você e fala assim, ó, acabou de receber um Pix, ó, clica aqui no link. Aí quando você clica no link, já sequestrou seu celular todo. Então não clica, deixa de ser curioso, aprenda. Aí você fica ali no ponto de ônibus assim, ó, falando no celular, ô fulano, aí o motoqueiro passa, ele não precisa nem tirar da mão, ele sopra, o celular já cai na mão dele, ele leva embora. Aí você diz assim, foi o diabo. Não, foi você. Que você vive num país que não tem a segurança, a cultura, a educação do primeiro mundo, e aí você fica dando bobeira. Então eu tenho que ser prudente como uma serpente em tudo. Em tudo. Você vai fazer negócios aí fora, mas hoje a reunião não é o culto do Espírito Santo? Sim, o Espírito Santo está ensinando. O Espírito Santo está dando sabedoria. Você vai comprar um carro, você tem que puxar a capivara. Você tem que fazer um laudo, chama laudo cautelar do carro, para pelo menos ver se já foi batido, se não foi batido, a procedência, se foi roubado, se não é roubado. Você tem que fazer. Você vai fechar um negócio com alguém, você tem que fazer, chama compliance. Você tem que fazer uma pesquisa, ver se é uma pessoa idônea, se não é idônea. Se não se compra, não recebe. Aí você vai falar que foi o diabo, não, você deu bobeira. A todo instante tem um querendo passar a perna no outro. E aí entra, repito, o senso de justiça. O nosso Deus não é justo? Justo juiz? Sim ou não? Eu estava atendendo uma pessoa, agora há pouco, e eu vou falar para você, a situação que a pessoa se envolve com a injustiça é tão grande que ela fica cega. Ela fica cega. Estava atendendo uma pessoa, a pessoa emprestou de um sujeito, só para você entender, emprestou porque tinha um negócio para fazer, emprestou 50 mil reais. Vou te pagar daqui 3, 4 meses, 5 meses, vou te pagar. Vou te pagar metade daqui, não sei quanto tempo. Tá bom. Aí o negócio deu errado, se enrolou todo, se embananou todo, o outro contrato que ele ia investir quebrou. Para resumir, aí ele pagou 20, emprestou 50,
vou pagar daqui tantos dias. Pagou 20. Ficou devendo 30. Aí o camarada falou, então é o seguinte, você vai me pagar ou os 30, ou me paga 2.000 e poucos reais todo mês de juro. 2.000 e poucos reais de juro. Ou os 30 ou 2.000. Ou os 30 ou 2.000. Ou os 30 ou 2.000. Aí para resumir, quanto que você pagou até agora? Eu perguntei. Você não vai acreditar. Chuta. 24. Ele pagou 20, ficou devendo 30. Aí o sujeito falou, ou você me dá 30, ou paga o juro. Aí no outro mês, ou você me dá 30, ou paga 2.000 e pouco de juro. Que dá 7% em cima dos 30. Você acha que até agora ele já pagou quanto? Você acredita que ele já pagou 160 mil? E aí ele estava perguntando, como que eu posso fazer, que eu preciso arrumar 30 mil para pagar ele? Eu falei, não, você está de brincadeira. Não, você está de brincadeira. Eu já tinha parado de pagar ele nos 60, quando completou 60, para não ser injusto, eu prestei 50, para pagar pelo menos um jurinho, deu 60, eu já tinha parado. Há muito tempo. Há muito tempo. Eu não sou advogado, não sou delegado, mas dá vontade de eu pegar o nome do cara, dá vontade de pegar o endereço dele, dá vontade de ir lá na polícia. Porque não é possível. E ainda você está querendo pagar mais 30. Não é possível. Então, são coisas, preste atenção. Meu Deus do céu, você tem vida com Deus. Você serve a Deus. Deus dá sabedoria. Deus dá discernimento. Se eu sou ousado no altar, eu sou ousado lá fora. Ah, meu Deus do céu. Cada um tem uma cabeça. Cada um tem uma cabeça. Mas tem coisas que você não pode ser bobo. Se você for bobo, vai ter gente. Vai ter gente para aproveitar da sua inocência. Vai ter gente. Então é questão de você também pedir ajuda, pedir orientação. Se eu não sei, deixa eu perguntar para quem sabe. Se é isso mesmo. Se está certo. Você assinou contrato? Não. Reconheceu firma? Não. Tem papel? Não tem. E você ainda está nessa? Ah, bispo, é que quando a pessoa vai para o agiota ameaça, o agiota isso, o agiota aquilo. Olha, meu caro, a gente está vivendo num outro nível. Um outro nível. Uma coisa eu sei. Se você crê que esse mês vai ser o mês da colheita, você vai colher. Você vai colher. Agora a pergunta que eu podia fazer. Se é você que já pagou isso, a minha pergunta é, será que teria a mesma força, teria a mesma disposição em fazer no altar isso? Será que teria a mesma disposição para todo mês dar 2.000 e poucos reais no altar? Será que teria essa disposição para botar no altar? Deixar de comer todo mês? Deus te chama para um voto, não é para tirar o que você tem, não. É para dar o que você ainda não tem. Imagino eu que essa orientação já de hoje já é resultado, fruto desse propósito agora, dessa campanha, para ele colocar um ponto final nisso, não ficar mais com essa dívida. Mas uma coisa é certa, cada um aqui tem um problema, tem uma guerra. E tem problemas e guerras que você vai resolver se posicionando. Tem problemas e guerras que você vai resolver no altar. Então cada um tem a sua, cada um que tem a sua fé, tem a sua fé bem definida. Bem definida. Você que pegou o seu voto domingo, quem pegou o voto? O envelope. Você que pegou o envelope domingo, eu encostei minha cabeça na tua. Deus tirou o espírito de Moisés, passou para mais 70. Eu encostei minha cabeça na tua, determinando que o espírito que está em mim também entre em você. Te dê sabedoria para aprender e para empreender. Quem está virtualmente,
não tem como encostar a cabeça, mas pela fé você encosta aí na tela, e pela fé se diz, ó Deus, me dá o espírito da sabedoria, para eu aprender e empreender, para eu colher, para eu vencer. Que com essa sabedoria eu vou vencer, eu vou ser salvo, eu vou continuar com Deus, eu vou ser fiel a Deus. Com essa sabedoria eu estou guardando o meu coração. Amém? E quem não pegou o envelope e quer, você vai fazer um voto. Você vai sacrificar. Vai semear. Domingo agora a gente vai consagrar os dizimistas. No outro domingo, dia 14, você vai trazer o seu envelope. A sua semente. Ô bispo, eu já tenho lá na minha conta, que Deus está me cobrando para eu sacrificar, para eu colocar no altar. É um valor que eu ia comprar, que eu ia investir, enfim, e eu já vou dar. Então você já vai e transfere. Já vai e transfere para a conta da igreja. Quem é membro virtual, manda aí no nosso WhatsApp, coloca aí o voto da semente que nós vamos apresentar a Deus. E você, no domingo, dia 14, você vai passar pelo altar também. Mesmo que você que está aqui já vai fazer, domingo você vai passar no dia 14 você vai passar pelo altar. Ou então no domingo, dia 14, você vai trazer. Mas uma coisa eu sei, Deus ainda vai fazer, ainda esse ano você colher. Quem crê nisso, fica em pé. Quem não tem um envelope, quer um envelope. Quem não tem, quer. Alguém quer um envelope? Cadê o... Dá aqui um pouquinho para mim, que eu já vou encostar minha cabeça na tua, em nome de Jesus. Receba o espírito da sabedoria, em nome de Jesus. Quem mais? Mais alguém? Você que está virtualmente, anota aí. Fala, eu estou fazendo esse voto. Quem está virtualmente e está nessa fé, vai plantar. Manda aqui. Escreve aí no canal aí. Escreve aí. Estou nesse voto. Estou nesse voto. Escreve aí. Estou nesse voto. Porque em nome de Jesus eu determino a hora de colher agora. Eu estou orando todo dia 6 da manhã, na oração falando e determinando que chegou a hora da colheita. Chegou a hora da colheita. Só tem esse mês para acabar o ano. Então lute para estar aqui. Quarta, sexta, domingo, 8 da manhã e segunda-feira. Lute. Só tem esses dias. O dia que não der, você vai lutar para estar virtualmente. Mas lute para estar esses dias. E dia 31, 10 da noite, na virada do ano, na vigília da virada, você já luta para estar, já marca, já compra passagem, você que é membro virtual, já reserva o hotel, e já deixa programado para você vir na virada do ano. Dia 31, das 10 às meia-noite e 15, meia-noite e 20. Você vai entrar o ano conosco aqui. Amém? Coloque as mãos no coração, feche os olhos, e do fundo da alma, você que já está nesse voto, nesse propósito, você vai perguntar para Deus, Deus, qual é a semente que o Senhor quer que eu coloque no teu altar? Qual é o voto que o Senhor quer que eu coloque no teu altar? Porque eu não quero mais errar, eu quero acertar. Eu já entendi que a hora de colher é agora. Não é daqui a alguns meses, não é agora. Assim como Isaac colheu 100 vezes mais, 100 por 1. Ah, meu Deus, que essa pessoa possa colher o extraordinário. Que ela possa colher o extraordinário. Que ela tenha consciência que se ela semear pouco, pouco vai colher, pouco vai receber. Mas se ela vem para o altar, deixando de contar com o que ela tem, e contando com a tua palavra, com a tua promessa, ah, meu Deus, o inaudito vai acontecer. Eu determino agora, em nome do Senhor Jesus, que haja uma colheita extraordinária, que haja uma colheita abundante. Eu determino agora, em nome do Senhor Jesus, que esse mês seja o mês da colheita. Essa pessoa que já está com voto, já está no propósito, oh meu Deus, abra os céus agora e traga essa colheita. Abra os céus e responda a essas pessoas. Muda a sorte, muda a história dessas pessoas. Abra os caminhos que estão fechados.
a causa que está presa saia, o contrato que estava lá amarrado, que ele seja agora liberado, o que faltava só uma resposta, só um sim, que essa pessoa receba, aquilo que ela estava vendendo, que ela venda, o que ela estava querendo comprar, que ela compre. Oh meu Deus, eu determino agora que aconteça o milagre da colheita. Se a colheita que ela precisa é cura, então que ela seja curada. Se é transformação da família, então que aconteça a transformação. Se a colheita que ela precisa é dinheiro, é prosperidade, dê prosperidade. A colheita que ela precisa é espiritual, então dê o teu espírito, meu Deus. Mas faça com que o teu povo colha, faça acontecer outra vez a diferença entre quem te serve e quem não te serve, entre quem obedece e quem não obedece. Ah, meu Deus, dê força para essa pessoa ser bem resolvida no teu altar, ser bem decidida no teu altar. Dê força para essa pessoa ouvir a tua voz, entender o teu chamado, meu Senhor. Que aconteça o milagre da colheita na vida dessas pessoas, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coloque as mãos no seu coração, feche os seus olhos, respire fundo, e aí no seu lugar, pela fé você respira a paz, você respira a presença de Deus, o poder dEle, e Ele fala com você em particular. Ele te revela, Ele mostra que é Ele que está aqui te chamando. Quando Ele diz para você que o que você tem ainda não é a sua colheita, então é a sua semente, e Ele diz para você semear, Ele te dá paz, Ele te dá uma força, uma certeza que isso aí vindo para o altar, você não vai perder, não é desperdício, mas isso aí vai ser o agente multiplicador. Ele pegou 5 pães e 2 peixes e abençoou, e 20.000 pessoas comeram, se fartaram, e ainda sobraram 12 cestos cheios de pães. Aqueles 5 pães e 2 peixes eram o agente multiplicador. O azeite, a botija de azeite que a viúva derramou nas vasilhas vazias, era o agente multiplicador. Aquilo que você vai colocar no altar, sendo a sua obediência, vai voltar multiplicado. Oh, meu Pai, honra o teu povo. A hora de colher é agora, meu Pai. Eu já peço ao Senhor, salva a alma, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas transgressões, meu Deus, perdoa. Já como resposta da colheita, derrama o teu Santo Espírito agora, batizando com teu Espírito, renovando aqueles que já são batizados, salvando essas pessoas, fortalecendo, orientando, capacitando. Oh meu Deus, que privilégio é poder estar aqui na tua presença. Nós sabemos que o Senhor está aqui, a tua presença é real, é notória. A nossa alma se alegra, se regozija. O Senhor nos escolheu no meio de bilhões de pessoas. Então encha-nos da tua plenitude. Que cada um aqui tenha uma opinião bem definida. Que cada um aqui seja bem resolvido na sua fé, ao ponto de não se deixar influenciar pela opinião pública, por opinião de terceiros. Ah, meu Deus, que a tua palavra permaneça viva, eficaz dentro de cada um. Então lava-nos, purifica-nos, renova-nos, Senhor Jesus. Vem, meu Pai, e sopra o teu fôlego, o teu espírito, a tua presença que vem como uma brisa que refrigera a nossa alma. Lava-nos agora, receba o milagre da salvação, o milagre da presença de Deus. Ele te muda num outro homem, numa outra mulher. Ele te transforma. Oh, aleluia. Receba paz, receba vida,
Receba o Espírito Santo, receba a presença de Deus, receba o abraço dEle, o poder dEle. Oh, aleluia, meu Senhor Jesus. Não preciso ser reconhecido por ninguém. Vai adorando, louvando, exaltando, contemplando. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Oh, aleluia. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo do Santo, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu No Santo dos prazer. Santos. Oh, aleluia, meu Pai. Eu Te amo, eu Te adoro, eu Te quero, eu Te louvo. Tu és o meu amor, o meu amado, o meu amigo, o meu Rei, o meu Redentor, o meu amor, aleluia. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, Meu lugar secreto. meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me Só Tua basta. graça me basta e Tua presença é o meu Oh, meu Pai, nós Te prazer. adoramos, Te louvamos. Eu navegarei no oceano. Receba a paz, do Espírito, receba o abraço de Deus, receba a força dEle, me adorarei. receba o Espírito dEle, aleluia. Há um Deus que me salvou. Eu adorarei. Oh, Pai, eu Te amo, eu Te adoro. Há um Deus a minha vida que me compreendeu Sem nenhuma explicação. sem nenhuma explicação. Espírito Que desce como fogo. Oh, meu Pai, venha. Venha sobre o Teu povo. Venha sobre os Teus filhos, sobre a Tua igreja, sobre os Teus servos. E encha-me. Venha nos encher, meu Pai. Venha fazer transbordar o Teu Espírito em nós, a Tua presença em nós. Oh, aleluia. Que desce como fogo. Desce, meu Deus. Renova, meu Pai. Salva, meu Senhor. Transforma, meu Redentor. Aleluia. Encha-me de novo junto a Ti. Aleluia. Oh, meu Pai, batiza com Teu Espírito essas pessoas. Enche essas pessoas da Tua sabedoria, da Tua presença, da Tua salvação, do Teu poder, da Tua plenitude. Junto a Ti
tua presença, junto a ti, Senhor. Senhor. Oh, aleluia. Ele canta la balada, ele canta la massa, ele canta la salaia. Vem, meu Pai, vem, meu Rei, vem, meu Deus. Junto a ti, em tua Oh, meu Pai, eu te amo, eu te adoro, presença, eu te louvo. quero ser, faz em tuas mãos, pra te exaltar e adorar. Vem moldar o meu coração e todo o meu ser. Vem mudar. Quero mais, Senhor, Senhor. muito, muito mais. Muito, muito mais, Senhor. A tua presença. Eu quero Nós queremos tanto a tua presença, o teu mais Espírito, de tua a tua direção, a tua orientação, meu Pai. Quero mais, Senhor. Muito, muito mais. Muito, muito mais, Senhor. Eu quero mais de tua presença. Oh, aleluia. Mergulhar no rio de amor e me envolver no teu poder, transbordar nas águas do louvor, em ti me aconchegar, te conhecer. Abraça pela fé o Senhor Jesus. Ele está aí na sua frente. Você não está sozinha. Sozinho não. Ele é contigo. Ele sendo com você. Tudo o que não mudou vai mudar. Tudo o que não transformou vai transformar. Receba a paz. Receba a alegria. Para cada dia de lágrimas, Ele vai te dar dupla honra. Ele é o teu Deus, teu Senhor. Oh, Pai. Manifesta-te. Manifesta-te. Revela-te. Salva essas pessoas. Transforma. Escreva o nosso nome no livro da vida. Aleluia. Receba a paz. Receba a vida. Oh, meu Pai, nós vamos permanecer em Ti, contigo. Vindo lutas ou não, nós vamos permanecer até o fim. Não somos dos que retrocedem. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia. Pega a sua melhor oferta, seus dízimos, votos, sua semente, que Deus te tocar para você ofertar.
ainda que seja uma moeda, mas que seja o seu melhor, você vai doar, vai entregar agora para Ele, vai trazer aqui na frente, vai colocar no gasofilácio. Você que está virtualmente, eu vou colocar aí na tela as contas, para você dizimar, ofertar, semear, sendo fiel, honrando a Deus. Pode ter certeza que Ele te devolve multiplicado, Ele vai te honrar. Então você que está aqui, traga a sua oferta, seus votos, aqui no gasofilácio. Quem precisar passar o cartão tem a maquininha, quem precisar do Pix tem aí o QR Code, e virtualmente tem aí o Pix, que é o CNPJ. Não tem ninguém aí na sua casa vendo, você está sozinho, mas Deus está aí na sua frente, e Ele vendo a sua oferta, vendo a sua dedicação, vendo a sua fidelidade, Ele devolve multiplicado. Então honre a Ele, oferte. Se você não tem as contas, é só fazer um print aí na tela, depois você vai lá e cadastra. Mas todos têm condições de semear, de ofertar. E quem não tem nada, pode ter certeza que Deus vai te dar. Meu Deus, nós lhe agradecemos, meu Pai. Lhe agradecemos, porque dia após dia o Senhor está nos orientando, nos ensinando, nos capacitando. Que cada um aqui seja a tua imagem, que cada um aqui vença para glorificar o teu nome, meu Pai. Que ao saírem daqui, que essas pessoas sejam escoltadas pelos teus anjos. Proteja, livra de acidente, roubo, bala perdida, livra do homem sanguinário, livra de todos os males físicos e espirituais. Honra os teus servos, honra o teu povo, meu Pai. O Senhor vê a fidelidade de cada um, e está escrito: o homem fiel será acumulado de bênçãos. Então acumula essa pessoa de bênçãos, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga: eu estou abençoado. Amém. Amém? Que o poder de Deus esteja com você e em você. Amém? Se tu uma bênção. Vamos com Jesus. Deus abençoe. Quem está virtualmente, deixa o seu like aí, um joinha, não custa. Deus abençoe. A ti, ó Rei Jesus, oramos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. A ti, ó Rei Jesus, oramos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a